Olá, eu me chamo Jailson Lopes, sou de Caririaçu, no estado do Ceará, sou aluno do curso de segunda licenciatura da Uninter, no Polo Juazeiro do Norte, Polo de Apoio Presencial Juazeiro do Norte. Esse vídeo faz parte do meu projeto de extensão como requisito básico para a conclusão do estágio supervisionado do ensino fundamental. Devido à pandemia, a Uninter nos deu essa possibilidade de realizar o estágio por meio de um projeto de extensão. Por as escolas estarem trabalhando de forma remota, é, o estágio no formato de extensão permite que a gente consiga chegar a uma quantidade até maiores de professores e alunos do que se fosse um estágio presencial. E no ano de 2020, nós, da educação como um todo, a gente foi forçado a adentrar, a aprender esse novo formato de ensino, que é o ensino remoto, que a gente não estava acostumado. Não é tão novo, mas a gente não estava acostumado. Tanto ao ensino remoto como com o ensino à distância. E muita gente, principalmente alunos, não se adaptaram tão rapidamente ou não tiveram recursos para acompanhar na mesma velocidade o, o que fez com que eles ficassem com déficit de aprendizagem. Muitos alunos tiveram esse déficit que prejudicou sua aprendizagem. Então esse projeto ele vai trazer conteúdos de matemática do ensino fundamental 1 e mais especificamente do quinto ano. Eu trago uma abordagem de fundamentação, para os professores voltados na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e também uma abordagem para o ensino e aprendizagem dos alunos. A gente vai iniciar esse vídeo com sistema de numeração decimal, é o primeiro vídeo, e nos próximos vídeos nós veremos outros eixos, outros conteúdos. São as operações básicas de matemática, as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão, além da resolução de problemas. A gente também vai trabalhar com resoluções de problemas. A gente vai ver perímetro e área, tanto na malha quadriculada como sem ser na malha também. A gente vai trabalhar as duas formas. A gente vai trabalhar com fração, representação de fração, tanto a fração expressa como número, como a representação em desenho. Então, a gente vai iniciar o projeto agora com o primeiro conteúdo, que é o sistema de numeração decimal. Bom, gente, vamos dar início aqui à apresentação. Estágio supervisionado do ensino fundamental, segunda licenciatura em pedagogia, Jailson Lopes da Silva, e o meu RU, que é 3286092. Uninter, Centro Universitário Internacional. O tema do projeto de extensão, o tema da minha apresentação é uma revisão de matemática para alunos do quinto ano do ensino fundamental. Eu coloquei como revisão de matemática para alunos do quinto ano, porém, o conteúdo que eu preparei também pode ser utilizado por professores. Serve também para agregar ao conhecimento dos professores. Eu utilizei a parte inicial como base teórica a BNCC. Então vamos iniciar aqui com esse trechinho da BNCC que diz o seguinte: o conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da educação básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais. Esse é o trechinho inicial da BNCC. E a BNCC traz competências específicas de matemática para o ensino fundamental.
são 8 competências. Eu vou ler as 8 competências para a gente ficar mais ciente. Primeira, reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impacto no mundo do trabalho. A segunda competência específica de matemática é desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. A terceira competência, compreender as relações entre conceitos e procedimentos nos diferentes campos da matemática, aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade e outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança em busca de soluções. A quarta competência é fazer observações sistemáticas de aspecto quantitativo e qualitativo presente nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. A quinta competência: utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas do conhecimento, validando estratégias e resultados. A nossa sexta competência é enfrentar situações problemas em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens, gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos como fluxogramas e dados. A sétima competência é desenvolver ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opinião de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. A oitava competência é interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar os aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Então, se a gente observar bem essas competências, apesar do conteúdo específico de matemática, das habilidades que precisam ser desenvolvidas específicas, a gente vê muito a questão da sociabilidade que tem que ser trabalhada com os nossos alunos. A BNCC propõe 5 unidades temáticas correlacionadas, que orientam a formulação de habilidades a ser desenvolvidas ao longo do ensino fundamental. Cada uma delas pode receber ênfase diferente a depender do ano de escolarização. Essas unidades temáticas são números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Então, durante o ensino fundamental, cabe a disciplina de matemática trabalhar essas unidades. E como foi dito aqui no texto, elas vão receber ênfase diferente. Elas estão presentes em todos os anos, mas
a ênfase, a profundidade, a maneira que vai ser tratada vai ser diferente dependendo do ano em que se está trabalhando a unidade temática. Pronto, aqui nós temos aqui a BNCC, né? Na matemática, nós temos aqui as unidades temáticas separadas, números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. E números está em azul porque é o que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai trabalhar com o sistema de numeração decimal que está na unidade temática de números. Então, conhecendo um pouco mais sobre essa unidade temática, né? A unidade temática números tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, que implica o conhecimento de maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades. No processo da construção da noção de número, os alunos precisam desenvolver, entre outras, as ideias de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem, noções fundamentais da matemática. Para essa construção, é importante propor, por meio de situações significativas, sucessivas ampliações dos campos numéricos. No estudo desses campos numéricos devem ser enfatizados registros, usos significativos e operações. Eu fiz aqui um quadro mostrando o que a gente vai trabalhar de fato com os alunos nesse vídeo, dentro da unidade temática números. Os objetos de conhecimento, primeiro eu separei sistema de numeração decimal, leitura, escrita e ordenação de números naturais de até 6 ordens. A habilidade desse objeto tem o código EF05MA01, ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. Eu separei também esse outro objeto de conhecimento, que é composição e decomposição de números naturais de até 5 ordens por meio de adição e multiplicações por potências de 10. Esse objeto de conhecimento e a habilidade EF04MA02, ela é do 4º ano. Nessa habilidade é mostrar por decomposição e composição que todo número natural pode ser escrito por meio de adições e multiplicações por potências de 10, para compreender o sistema de numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo. Isso aqui são as habilidades que a gente vai desenvolver. Apesar dessa segunda habilidade ser do 4º ano, ela é muito importante de ser trabalhada também no 5º ano, a título de revisão, de reforço. E você não vai ter nada a perder, só a agregar ao conhecimento do seu aluno. Pronto, agora de fato a gente vai começar a aula, né? Sistema de numeração decimal. O mais importante, eu separei aqui 3 perguntas. Essas 3 perguntas o aluno precisa estar ciente. São perguntas básicas para que ele compreenda o conteúdo. Você sabe o que é o sistema de numeração decimal? Você sabe como surgiu? E você sabe como funciona? São 3 perguntas que espera-se que o aluno consiga compreendê-las. Respondendo à primeira pergunta, você sabe o que é um sistema de numeração decimal? Sistema de numeração decimal é um conjunto de regras que nos permite escrever e ler qualquer número utilizando símbolos e palavras. Então, o sistema de numeração decimal são os códigos que a gente utiliza para codificar as coisas na matemática, certo? A segunda pergunta.
Você sabe como surgiu? Então vamos lá, vamos contar uma historinha agora. Há muito tempo, para saber quantas ovelhas possuía, os pastores, quando as colocavam para pastar, separavam uma pedrinha para cada ovelha. A gente tem aqui uma imagem ilustrativa, né? O pastor separando aqui para cada ovelha que ele liberava para pastar uma pedrinha. No fim da tarde, as pedrinhas eram retiradas da bolsa para cada ovelha que encontravam. Então, de modo que cada pedrinha que ele retirava correspondia ao retorno de uma ovelha, né? Então, tem aqui outra imagem ilustrativa. Ele comparava. Cada pedrinha que ele retirava da bolsa que estava guardado deveria ter uma ovelha para ser comparada, né? Para ser correspondente. E foi assim, comparando quantidades, que o ser humano aprendeu a contar. De um lado, temos a quantidade de pedrinhas. Do outro, a quantidade de ovelhas. Surgiu daí uma ideia comum aos dois grupos que o pastor comparava: o número. Ele observou que quando ele comparava as pedras com as ovelhas, eles tinham o mesmo valor. Então, ele teve uma ideia, né? Como é que eu posso dizer? Ele teve o despertar de entender que representavam a mesma quantidade. Foi aí que surgiu a ideia central para compor o número. Imagine agora que um pastor tenha um número enorme de ovelhas e que precise levá-las ao pasto. Se ele colocasse uma pedrinha para cada ovelha que fosse para o pasto, teria que utilizar uma bolsa muito grande. Para resolver essa questão, ele utilizou pedras maiores para representar quantidades maiores. Então, ele teve a ideia de agrupar. Dependendo de uma quantidade de ovelhas, ele não separava para cada ovelha uma pedrinha, e sim para cada grupo uma pedra um pouco maior. Porque senão ele teria que ter uma bolsa muito grande, e também a questão do peso, né? Uma bolsa muito pesada. Nos dias de hoje, nós também utilizamos esses agrupamentos. Muitas civilizações criaram seus próprios sistemas de numeração. O nosso é o sistema de numeração decimal, também chamado de sistema de numeração indo-arábico, pois ele foi inventado pelos hindus e aperfeiçoado pelos árabes, aperfeiçoado e espalhado pelos árabes. Nesse sistema, os elementos são agrupados de 10 em 10. Os símbolos utilizados no sistema de numeração decimal recebem o nome de algarismos. Isso mesmo. E os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses algarismos, escrevemos todos os números. Preciso apenas desses 10 algarismos para escrever qualquer número que eu queira. Pronto, então eu falei um pouco da história, né, do sistema de numeração decimal, mas eu vou passar aqui um videozinho que eu encontrei no YouTube, que representa muito bem e além de uma visualização melhor para memorização, para compreensão. Eu vou passar ele aqui agora para vocês. Oi, me chamo Vanessa, sou professora de matemática da Escola Francisco Assis Marcolino e hoje veremos um pouco da história do sistema de numerações decimais. Vamos lá ver? Olhando ao nosso redor, observamos a grande aparição dos números, mas você já parou para pensar de onde vêm eles? Quem os criou e por que os criou? Desde a pré-história, os homens já haviam percebido a necessidade de contar. Inicialmente,
registravam nas paredes das cavernas, em ossos de animais e em pedaços de madeira. Mas onde surgiu a necessidade de contar? Como saber se um pastor de ovelhas tinha perdido um animal ou se ele tinha sido comido por um animal maior? Havia uma preocupação dos pastores em saber quantas ovelhas ou carneiros tinham no pasto. Pela manhã, ao soltarem os carneiros, guardavam em uma bolsa uma pedra para cada carneiro que soltavam. E ao final do dia, faziam o inverso. Para cada carneiro que voltava, tiravam uma pedrinha da bolsa, permitindo assim guardar a quantidade contada. Uma curiosidade: a palavra que usamos hoje, cálculo, é derivada da palavra latina calculus, que significa pedrinha. Esses pastores de ovelhas tão antigos não iriam imaginar que teriam uma homenagem matemática. Os pastores contavam fazendo correspondência um a um, para cada ovelha uma pedrinha. Usavam também sementes, folhas secas, nós em corda e até os dedos. Os números surgiram através dessa contagem com objetos. Mas, de onde surgiram os números que conhecemos hoje? Os símbolos que conhecemos hoje começaram a ser criados com os egípcios. Por causa da necessidade de fazer contas, os egípcios criaram desenhos para representar a quantidade de objetos. Mas esses desenhos eram iguais aos números de hoje? Será? Os egípcios criaram 7 desenhos para representar os números e com eles escreviam qualquer número. Eles formavam grupos de 10, assim como nós fazemos hoje. Os egípcios faziam adições com esses símbolos também. Porém, de todas as civilizações da antiguidade, os romanos foram os mais importantes. Por quê? Eles usaram as letras do alfabeto para representar os números. Seu sistema de numeração se baseava de 7 números: o I, o V, o X, o L, o C, o D e o M. Esse é o nosso sistema numérico que conhecemos hoje. Os símbolos começam do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eles são chamados de símbolos indo-arábicos, porque foram criados pelos hindus e levados para as outras partes do mundo pelos árabes. Esses símbolos também podem ser chamados de algarismos. Então é isso, pessoal. Hoje aprendemos um pouco sobre a história dos números e o sistema de numeração decimal. Espero que tenham gostado da aula. E é isso. Tchau! Bom, o vídeo representa bem o que eu já havia falado, né? Inclusive com ilustrações. E dando continuidade, a gente vai ver agora algumas características do nosso sistema de numeração decimal. O algarismo 0 não tem valor quantitativo, mas ele serve para indicar a ausência de unidade de uma certa ordem. Além de decimal, o nosso sistema de numeração ele é posicional, ou seja, o algarismo assume valores diferentes dependendo da posição que ele ocupa na escrita do número. O valor posicional de um algarismo também é conhecido como valor relativo. Por exemplo, o valor relativo do algarismo 5 no número 571 é 500. Ou seja, o algarismo, a gente viu que os algarismos são 10, né? 0, 1 e assim você conta até o 9, do 0 ao 9. Esses são os algarismos e a partir deles a gente monta todos os números. Esse algarismo, dependendo da posição que ele esteja dentro do número, ele tem um valor relativo, que é um valor posicional. Dependendo da posição dele, ele vai ter um valor diferente. As características do sistema de numeração indo-arábico. Os símbolos possuem apenas 10 símbolos, que são os que a gente já falou, do 0 ao 9. Base 10, ou seja, agrupamentos de 10 em 10.
Você pode me perguntar, professor, mas aí tem algum outro tipo de sistema que use outra base? A gente pode, por exemplo, citar o sistema binário. O sistema binário é muito utilizado na computação. Você não usa no dia a dia diretamente, mas você usa indiretamente. Quando você está usando o computador, quando você está usando o seu celular, os eletrônicos, eles são desenvolvidos a partir de um sistema binário, que usa apenas o 0 e o 1. Outro sistema que a gente usa no nosso dia a dia é o sistema de base sexagesimal, o relógio. Ele usa uma base 60, ou seja, a cada 60 segundos decorridos, a gente tem 1 minuto. E a cada 60 minutos decorridos, nós temos 1 hora. Então, são sistemas que a gente vê no dia a dia, mas que não percebe a sua utilização. O que a gente percebe é o agrupamento de 10 em 10, porque é mais concreto para o nosso dia a dia. O sistema indo-arábico também é posicional. O mesmo símbolo representa valores diferentes dependendo da posição que ele ocupa no numeral. E o 0, como já vimos no texto anterior, ele indica uma posição vazia, né? Ou uma casa vazia. Ele não tem valor quantitativo, ele não quantifica. Como funciona? A gente vai ver agora como funciona o nosso sistema de numeração decimal. Os agrupamentos de 10 recebem nomes especiais e têm os seguintes valores posicionais. 1 representa o valor posicional das unidades simples. 10 representa o valor posicional do primeiro agrupamento, das dezenas. A cada 10 unidades, eu tenho uma dezena. 100 representa o valor posicional do segundo agrupamento, que é das centenas. A cada 100 unidades, eu tenho uma centena. Ou eu também posso imaginar, a cada 10 dezenas, eu tenho uma centena. 1000 representa o valor posicional do terceiro agrupamento, das unidades de milhar. A cada 1000 unidades, eu tenho uma unidade de milhar. E assim sucessivamente. 10.000 representa o valor posicional do quarto agrupamento, das dezenas de milhar. 100.000 representa o valor posicional do quinto agrupamento, das centenas de milhar. E assim sucessivamente, dependendo do tamanho do número. Outra característica é que o nosso sistema de numeração ele pode ser classificado em ordens e classes, né? Eles têm essas posições. No nosso sistema de numeração, a posição de cada algarismo contada da direita para a esquerda indica uma ordem. E cada grupo de 3 ordens recebe o nome de classe. Então a gente vai começar a contar da direita para a esquerda, certo? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, sucessivamente. E a cada 3, da primeira até a terceira ordem, uma classe. Da quarta até a sexta ordem, 2 classes, segunda classe. Então nós temos aí o quadro de classes e ordens para trabalhar até a sexta ordem. Nós temos aí unidades, né? Unidade, ela é a primeira ordem e está na primeira classe. Dezena é a segunda ordem e está na primeira classe. Centena, terceira ordem e está na primeira classe. Unidade de milhar é quarta ordem e já está na segunda classe. Dezena de milhar, quinta ordem, está na segunda classe. E centena de milhar, sexta ordem, está na segunda classe. Então, observe. Conta da direita para a esquerda. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ordem. E a cada 3 ordens, nós temos uma classe. Primeira classe, segunda classe.
Então vamos lá. Vamos imaginar o número 592. Eu vou escrever aqui no meu quadro de classes e ordens. 592. Eu tenho aqui 2 na unidade, 9 na dezena e 5 na centena. Daí, se eu lhe pergunto qual é o algarismo que está na segunda ordem, daí você vai aqui, segunda ordem, o algarismo 9. E com o quadro de classes e ordens, você consegue identificar, compor e decompor um número com muita facilidade. Vamos imaginar o outro número, 31.284. Vamos colocar ele aqui na tabela. Pronto, 31.284. O 4 ficou aqui coberto pela câmera, mas suponha que aqui tem um 4. Imagine o 4 aqui. Você consegue ver qual o valor de cada número, de cada algarismo desse número. Então vamos fazer aqui agora alguns exemplos. Observe os exemplos, vamos praticar. Primeira questão. Observe o número 251.513, represente no quadro e responda. Então, primeira coisa, e o quadro. Já fiz aqui o quadro, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Coloquei as ordens e coloquei as classes. Agora eu vou representar esse número dentro do quadro. Vou escrever aqui, da direita para a esquerda, Sempre. Letra A está pedindo para você escrever o número por extenso. Então, como é que você lê esse número? A gente lê esse número como sendo 251.513. Então, você vai escrever aí na letra A. 251.513. Na letra B, pede para você observar o algarismo 5. E nós temos aqui dois algarismos 5, Nós temos um aqui na quinta ordem e temos um algarismo 5 na terceira ordem. O que está na quinta ordem representa qual valor posicional? Quinta ordem. Qual é o valor posicional? Ou valor relativo? É a mesma coisa. A maneira mais simples de você dizer qual é o valor relativo, o valor posicional, é você escrever o número, deixando aqui o 5, que é o 5 da quinta ordem, e completar essas outras casas com 0. E a gente vai ter o número 50.000. Ele pergunta também aqui o que está na terceira ordem, o algarismo 5 da terceira ordem. Qual é o valor posicional que ele representa? Mesma coisa, eu vou pegar aqui, vou deixar o 5 e vou completar aqui com 0, para mim saber o valor posicional ou o valor relativo. Vai ficar com 2 zeros, Então, nós vamos ter, da terceira ordem, o valor de 500. Na letra C, pede para escrever o valor absoluto e o valor relativo do algarismo 1, que está na quarta ordem. Quarta ordem. Já é da segunda classe, Valor absoluto é o próprio 1. O valor absoluto de um algarismo é o próprio algarismo. E o valor relativo do 1 vai ser 1000. Vou usar a mesma estratégia. Deixa o número que está na quarta ordem e completa com zeros. Vai dar 1000. Letra D está perguntando em qual classe e ordem está o algarismo 2. Aí você vai olhar na tabela, o algarismo 2 é centena de milhar. Ele está lá na sexta ordem. E a sexta ordem está na segunda classe. Então, está na segunda classe e na sexta ordem. E o seu valor relativo também pergunta. Mesma estratégia, deixa o 2 e completa essas outras casas com 0. A gente chega no valor relativo de 200.000. Vamos para o segundo exemplo. Segunda questão, observe o número. Não pede para escrever na tabela essa segunda questão, mas a minha sugestão é
faça a tabela, que vai facilitar o seu trabalho. Você fazendo a tabela, você vai conseguir responder mais facilmente as questões. Letra A. Aliás, vou escrever o número aqui na tabela, né? Antes de tudo. E na letra A está perguntando quantos algarismos tem esse número. Quantos algarismos eu utilizei para escrever esse número, 749.204? Eu utilizei 402947. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 algarismos. Letra B está pedindo, na verdade, para você escrever o valor absoluto e o valor relativo do algarismo 7. O 7, ele tem valor absoluto de 7. E tem um valor relativo de 700.000. Completa essas outras casas com um zero. Na letra C, pede para escrever o valor absoluto e o relativo do algarismo 9. O 9 tem valor absoluto como sendo o próprio 9. E o valor relativo, 9.000, né? Eu vou completar essas outras casas aqui com zero. Na letra D, pede para escrever o número por extenso. 749.204. Observe que a dezena não tem, então ela nem aparece aqui. 204. Letra E pergunta qual é o valor relativo do algarismo 4 na primeira e na quinta ordem. O algarismo 4 ele aparece em duas ordens e pergunta o valor relativo. Na primeira ordem, ele tem valor relativo de 4 mesmo. São 4 unidades apenas, então o valor dele é 4. Já na quinta ordem, eu vou completar aqui com 0, e esse 4 vai ter valor relativo de 40.000. Pronto, vamos aqui para a terceira questão. Observe o número de 6.433. Mesma coisa. Sugiro que iniciem fazendo a tabela, para facilitar a resolução. Quantos algarismos tem esse número? Você vai escrever ele na tabela e contar. Esse número tem 5 algarismos, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 algarismos. Na letra B, pede para eu escrever o valor absoluto e o valor relativo do algarismo 6. O algarismo 6, ele tem valor absoluto dele mesmo, né? O próprio 6. E o valor relativo ele está na quarta ordem das unidades de milhar. Né? Então, ele tem valor relativo de 6.000. Vou completar aqui com 0. Letra C. Escreva o valor absoluto e o valor relativo do algarismo 4. Então, vamos lá. O 4 está nas centenas. O valor absoluto é ele próprio, 4. E o valor relativo, como ele está nas centenas, é 400. Vou completar aqui, no lugar do 3 e do 3, colocar 0 e 0. Na letra D, pede para escrever o número por extenso. Então, você vai escrever como se lê esse número. 16.433. E na letra E, pergunta qual é o valor relativo do algarismo 3 na primeira e na segunda ordem. Na primeira ordem, o 3 tem valor relativo de 3, porque são unidades. Na segunda ordem, o algarismo 3 tem valor relativo de 30. Ele está nas dezenas, então são 3 dezenas, são 30 unidades. Vamos então para a quarta questão. Na quarta questão, a gente já vai desenvolver e revisar a habilidade do quarto ano que eu citei anteriormente, né? Então vamos lá. Decomponha os números por meio de adição e multiplicação por potências de 10. Eu decompus esses números de 3 formas.
porque todas as três formas são corretas de se decompor. Numa prova, pode vir decomposto por qualquer uma dessas formas. Então, vamos lá, letra A. Primeira coisa, escrever o número na tabela. Coloquei o número lá, 4.583. Primeira decomposição. Ficou dessa forma. Se você observar, aí nós temos os valores relativos, né? O valor relativo do 4, 4.000. O valor relativo do 5, 500. O valor relativo do 8, 80. E o valor relativo do 3, que é o próprio 3. O segundo passo é decompor isso em potências de 10. Como assim decompor em potências de 10, professor? Você vai ter que decompor onde você vai formar multiplicação por 10, por 100, por 1000, por 10.000. Isso são potências de 10. Então, como é que vai ficar? A gente vai ter aqui, ó, em vez de 4.000, a gente vai ter 4 vezes 1.000, que são 4.000. Em vez de 500, a gente vai ter 5 vezes 100, que é 500. Em vez de 80, a gente tem 8 vezes 10, que é 80. E aqui no 3, nós temos 1 vezes 3, que é o próprio 3. E a terceira forma, né, que pode aparecer de decomposição é indicando a unidade de cada algarismo. Nós temos aqui, ó, 4 unidades de milhar, 5 centenas, 8 dezenas e 3 unidades. É uma forma de decomposição. O número pode vir decomposto dessa forma e pedir para você compor o número, entendeu? Vamos para o próximo número. Letra B. Colocar o número na tabela. 205.967. Primeira forma de decomposição, os valores relativos. Vamos observar e ficar atentos a esse zero aqui na dezena de milhar. Ó, o valor relativo do 2 é 200.000. Aqui na dezena de milhar nós temos um zero. O zero não possui valor quantitativo. Então ele não vai aparecer aqui na decomposição. Eu poderia até colocar mais zero. Só que o que é que o zero soma? O zero não soma quantidade. Então ele não vai aparecer aqui na minha decomposição. O valor relativo do 5, 5.000. O valor relativo do 9, 900. Relativo do 6, 60. E mais o 7, que é o valor relativo do próprio 7. Agora eu vou pegar essa decomposição e vou colocar em potências de 10. A gente vai ter 2 vezes 100.000, que é 200.000. 5 vezes 1.000, que é 5.000. 9 vezes 100, que é 900. 6 vezes 10, que é 60. E 1 vezes 7, que é o próprio 7. Ou indicando as unidades. 2 centenas de milhar, 5 unidades de milhar. Observe que sempre eu pulo dezena de milhar, porque é um zero. O zero não tem valor quantitativo. 5 unidades de milhar, 9 centenas, está aqui na casa das centenas, ó, 6 dezenas e 7 unidades. E vamos aqui para o último exemplo. Letra C. Coloquei o número na tabela. Primeira decomposição do valor relativo. 10.000 mais 3.000 é o valor relativo do 3, 700 o valor relativo do 7, 40 o valor relativo do 4 e 5 que é o valor relativo do 5. Então, eu vou pegar esse número e vou colocar em potência de 10, essa decomposição. A gente vai ter uma vez 10.000, uma vez, aliás, perdão, 3 vezes 1.000, mais 7 vezes 100, que é 700, mais 4 vezes 10, que é 40, mais 1 vezes 5. Ou indicando a unidade. Aqui cobriu a câmera, mas eu vou ler para vocês. Uma dezena de milhar,
3 unidades de milhar, 7 centenas, 4 dezenas e 5 unidades. Então, nas questões podem vir com qualquer uma dessas decomposições e você vai ter que identificar. Qual é a maneira mais fácil de identificar? Utilizando o quadro de valores. O quadro de valores é essencial para você não se perder e resolver corretamente o que se pede do sistema de numeração decimal. Certo? Vamos aqui para a quinta questão. É a última questão que eu trago como exemplo. Nessa questão, a gente vai fazer o processo inverso da quarta. A quarta, a gente decompôs os números. Aqui na quinta, os números já estão decompostos e a gente vai compô-los. A gente vai compor os números e colocar na tabela. Certo? Então, vamos lá. Letra A, nós temos. A letra A ela está decomposta em valores relativos. Eu posso começar a preencher a tabela colocando o 8. Posso colocar o 8 lá nas unidades. Posso colocar o 40. 40 não são 4 dezenas? 4 dezenas. 600 são 6 centenas. 9.000 é 9 vezes 1.000. Então, são 9 unidades de milhar. 300.000 eu tenho 3 vezes 100.000. Então, eu tenho 3 centenas de milhar. E dezena de milhar não aparece. Então, vou completar aqui com um zero. Para que não fique sobrando uma casa sem número. O zero vai preencher essa casa. O número formado é 309.648. Nessa letra B é muito mais fácil porque ela já vem indicando qual é a unidade que o número vai ficar. A gente tem aqui 2 dezenas de milhar. Vai lá, 2 dezenas de milhar. Uma unidade de milhar. Você coloca lá na tabela, uma unidade de milhar. 5 centenas. E 9 unidades. Opa, faltou dezena. E aí? O que é que eu faço na dezena? Como não aparece, não tem dezena, eu vou completar com zero. O zero vai preencher esse espaço vazio. E vai formar o número 21.509. 7. Letra C. 7 vezes 1.000 mais 8 vezes 10 mais 1 vezes 2. Ele está decomposto em potências de 10. 7 vezes 1.000. 1.000 é a unidade de milhar. Então, na unidade de milhar, eu vou colocar um 7. 8 vezes 10. 8 vezes 10 é 80. 10 é dezena, né? Então, eu tenho 8 dezenas. E 1 vezes 2, eu tenho 2 unidades. Eu vou colocar 2 unidade. 8 vezes 10 é 80, são 8 dezenas. E 7 vezes 1.000 são 7 unidades de milhar. Mesma coisa acontece aqui com a centena, não tem valor. Então, eu coloco um zero para preencher, formando o número 7.082. Letra D. Está decomposto também em forma de valor relativo. Então, vamos lá. 3, 20. 20 é uma dezena. Então, eu vou colocar 2 dezenas, né? 2 vezes 10 dá 20. 100 é centena. Então, nós temos 1 vezes o 100. Nós temos 8.000. Esse 8.000 é a mesma coisa que 8 vezes o 1.000, né? 8 vezes 1.000. Então, 1.000 é a unidade de milhar. Então, coloco 8 lá. 40.000. 40.000 é a mesma coisa que 4 vezes 10.000. 10.000 é dezena de milhar. Então, vou colocar o 4 lá na dezena de milhar.
800 mil é a mesma coisa que 8 vezes 100 mil. Então, vou colocar o 8 lá na centena de milhar. 100 mil, centena de milhar. E aí eu formo o número 848.123. Por último, nós temos aqui uma centena, 3 dezenas e 9 unidades. Coloca lá o 9 nas unidades, 3 dezenas e uma centena, formando o número 139. Então, vocês observem o quanto a tabela nos ajuda na resolução de questões de composição, de decomposição, de valor posicional, que é a mesma coisa que o valor relativo. É de extrema importância que você aprenda a utilizar a tabela de classes e ordens. Vai ajudar muito em todas as resoluções. Essa foi a nossa primeira revisão de matemática, né? Para os alunos do 5º ano do ensino fundamental, sistema de numeração decimal, o conteúdo. Esse slide eu vou deixar para download, disponível para download na descrição. E esse conteúdo, esse vídeo, esses slides, eles servem tanto para os alunos, por conta própria, assistirem e aprenderem, quanto para professores. Os professores que quiserem utilizar, você pode editar o slide, ele vai estar disponível para download, você baixa, você pode retirar a parte teórica da BNCC, que é o início do slide, adequar a sua realidade aos seus alunos, modificar os exemplos e pode utilizar nas suas aulas, caso vocês queiram. Esse foi o primeiro vídeo, eu dou por encerrado aqui. E posteriormente eu postarei outros vídeos que também vão compor a minha carga horária para a conclusão do estágio supervisionado. Até mais!